Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Paz do Senhor a todos os ouvintes do canal Leitura Diária EBD. Eu me chamo Kelly, sou membro da Adcol em Jockey Club. Meu comentário será da lição de número 13, que traz a seguinte temática: Assembleia de Jerusalém. O tema da leitura diária de quarta-feira é Estabelecendo Líderes. Temos por base bíblica Atos capítulo 14, versículo 23, que diz: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Jesus, como líder singular que foi e ainda é, continua a nos ensinar com o exemplo de sua liderança. Dentre tantas características da liderança de Jesus, destaco uma liderança fundamentada no amor, como está em João, capítulo 13, versículo 1. Uma liderança sacrificial, como está em Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Uma liderança em favor do próximo, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 18 a 19. Um líder próximo de seus liderados, como está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Uma liderança pautada na oração, como está em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Sem dúvidas, um líder deve espelhar-se nessas características marcantes da liderança de Jesus. A igreja de Jerusalém, mesmo composta de homens que tinham suas limitações e imperfeições por sua condição de humanidade, ainda assim tinham bons líderes que tinham em comum essas características com Jesus, uma vez que se submetiam à liderança soberana do Espírito Santo. Eles não conseguiam fazer igual a Jesus, mas tinham Jesus como seu modelo. Em Atos, no capítulo 15, versículo 28, está escrito: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Perceba que a prioridade é o Espírito Santo e a liderança da igreja cooperando com o Senhor. É uma liderança em que Deus é o centro. Lembra-nos em um momento em que Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Uma liderança saudável é aquela em que Deus é o centro e, consequentemente, vai gerar liderados saudáveis. Veja o reflexo da liderança em que o Senhor era o principal. A igreja de Jerusalém é esse exemplo. Em Atos, no capítulo 2, do versículo 43 ao 47, diz: E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em nossa leitura temos mais uma vez o exemplo da liderança saudável da igreja de Jerusalém e a forma com que eram escolhidos e ordenados os líderes da igreja. Havia consentimento, ou seja, uma concordância. Havia uma eleição, ou seja, uma escolha. E o fundamental era que o processo era acompanhado de jejum e oração. Que maneira maravilhosa de ordenar líderes! Esse modelo de ordenamento para a liderança não pode ser removido de nossos dias atuais, para que a igreja, que é um organismo vivo e uma organização, se mantenha saudável e avançando para a glória de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.